Fala, meus malamanhados! Muito prazer, sou Geise Ferreira, jornalista em empreendedores e está começando mais um Histórias que Inspiram. E hoje eu estou com ela, Luciene Vasconcelos, ela que é cristã, mãe, esposa e mentora de vidas e carreira. Luciene, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Histórias que Inspiram e nessa nova fase minha e também sua. Nova fase minha, novo ciclo. Além de tudo isso que você disse, né? Eu começo um novo ciclo que é mentorear pessoas que querem viver o extraordinário e algo assim, a mais do que técnicas, apenas fazer as técnicas ali no salão ou até mesmo em todas as áreas, porque, afinal de contas, essa aula não é só para quem é da área da beleza. Essa aula é para todas as áreas, todas as profissões. Se encaixa em todas as profissões. Perfeito. E eu quero desde já te agradecer, Geise, por essa oportunidade. Não podia ser outra pessoa, teria que ser você, que está comigo desde o início aí. E é uma honra estar aqui, estreando a História que Inspiram e a Sala Secreta. Eu estou muito feliz, gente, de estar recebendo essa mulher aqui hoje. E, Lu, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você fale, né, para que as pessoas entendam. Você já tem aí mais de 10 anos de carreira, né? 20 anos. 20 anos aí, ó, é o dobro. 20 anos de carreira. E eu quero que você fale para as pessoas que ainda não conhecem a fundo a sua história, que você dê uma introdução aí pra gente, de onde você veio, Lu, e quem você é hoje. Olha, Geise, eu vim de uma sociedade em que eu era praticamente um projeto falido. Vim de uma vida medíocre, vim eu sei o que é vir de baixo, eu sei o que é vir de rótulos, eu sei o que é vir de desafios, eu sei o que é passar escassez. E hoje eu posso dizer que chegar aonde Deus tem nos trazido é algo assim fantástico para minha vida. E hoje o meu prazer é estar realmente mostrando para o mundo, para as pessoas, que elas também podem sair de onde elas quiserem, se elas quiserem. Inclusive, é muito sobre isso que a gente vai falar dentro da sala secreta, certo? Exatamente. Mas antes de tudo, Lu, eu quero aí já a interação de quem está do outro lado assistindo a gente. Quero saber se já está com papel e caneta para anotar todos esses comandos. Se já está me seguindo aqui. Se ainda não está, já ativa o sininho, se inscreve no canal. O canal é novo, mas tem muita história boa para vir por aí, assim como a da Luciene Vasconcelos, que vai ser contada hoje aqui, e também muito conteúdo para empreendedores. Esse canal é especialmente para empreendedores. Então, bora lá, Lu? Bora lá. Pronta? Prontíssima. Então, vamos lá. O primeiro comando você falou sobre perdoe e se perdoe. E aí, bora destrinchar esse conteúdo? Vamos embora, Geise. Então, primeiro eu quero dizer para você que nós provavelmente vamos mexer em camadas que você, de repente, não está tão preparada assim. Gente, nós preparamos tudo com muito carinho para vocês hoje. E eu quero dizer que nós vamos mexer provavelmente em camadas que você estava encobertas. Eu sempre digo que para você crescer, vencer, você tem que trabalhar em uma coisa chamada mentalidade. Uma vez que a sua visão se abre, tudo na sua vida acontece. Então, é importante você se atentar aos detalhes. Terá coisas que você vai ouvir aqui, provavelmente, que vai despertar algum gatilho na sua vida. Algo que você passou lá atrás e que possa possivelmente estar enterrado. Então, quando a gente fala perdoe e se perdoe, esse é um dos principais comandos que eu aprendi logo no início da minha carreira. Quando a gente vai começar um negócio, Geise, nós não imaginamos os desafios que vamos enfrentar durante o processo. E um desses desafios são as decepções. Nós não nos atentamos que vamos encontrar pessoas que nós vamos criar expectativas nelas e que elas também encontrarão expectativas na gente. Por esse motivo, nós precisamos trabalhar um pilar que se chama emocional. Se dentro de você não estiver bem, por fora, certamente, as coisas também não vão andar da forma correta. E aqui eu trouxe alguns tópicos para você falar, né? Falar. Enquanto você dá uma olhada aí, Lu, é interessante isso, porque eu tenho um livro que é o meu preferido, inclusive, que ele se chama Mito do Empreendedor, onde fala justamente sobre isso. A nossa empresa ela é o nosso espelho.
Então, o que está dentro vai ser o que vai refletir para Vai. fora. Então, o se perdoar, ter essa mentalidade, né, tá muito dentro disso. A gente vai falar, eu vou falar um pouco dessa questão de se perdoar, mas antes eu quero trazer. O que te trava não é técnico, e sim invisível. Muitas vezes você sabe reproduzir muito bem a técnica que você faz. Você sabe atuar muito bem na sua área. Quando nós nascemos com um dom e um talento. E começamos a aperfeiçoar ao longo do tempo. E isso, naturalmente, vai nos trazendo benefícios. Porém, entretanto, a gente começa a se deparar. Tem gente que até vence, mas adoece no processo. Ganha muito dinheiro, mas perde ao longo do tempo. Com saúde. Esse dinheiro começa a escoar. Muitas das vezes com doença. Ela até vê o dinheiro, mas começa a investir. O carro estraga. É como se fosse um imã para coisas ruins na vida dela. E aí que vai vir esse comando. Passa, por favor, José. Libertar a alma para mover a vida. Essa é um dos pilares que a gente precisa trabalhar. Todas as vezes que você não está bem, naturalmente cria-se na sua cabeça umas nuvens cinzentas. Por um acaso você já passou na porta de uma loja e você disse assim, nossa, que loja bonita, mas você não teve vontade de entrar? Com certeza. Já aconteceu isso com você? E até não só vontade, mas às vezes não se achar merecedor de entrar naquela loja, dependendo do nível dela. E é tão interessante isso que quando você não tem essa vontade, vem outro tipo de pensamento. Isso acontece porque quando você não está bem, naturalmente os seus negócios não fluem. Naturalmente você não consegue avançar e crescer. Isso acontece porque você muitas das vezes pode estar deprimido, com a energia baixa, não acreditando no seu negócio. Todas as vezes que você precisa calçar o ânimo para ir para a sua empresa, para o seu negócio desenvolver, a nossa energia ela é notada por quem está por perto. Por exemplo, você vibra em público aquilo que você vive em oculto. Então, se você é uma pessoa que guarda muitos ressentimentos, você é uma pessoa que é triste, naturalmente as pessoas vão ver isso. Quantas pessoas você não parou para observar que ela fala assim, nossa, que moça linda, mas ela tem um olhar triste? Uhum. Já aconteceu isso com você? Com certeza. Isso é porque essa pessoa ela está com a energia totalmente baixa e ela acaba afastando o que é de bom para a vida dela. E aí a gente entra num outro pilar, porque são pequenos pilares, Geise. Gente ferida trabalha cansada. A alma carrega e o que o corpo tenta esconder. Ou seja, você até se veste uma capa para ir para o seu trabalho. Só que quando chega lá, você consegue apenas trabalhar pelo dinheiro. E é aí que as coisas começam a dar errado. Quando você entende que você precisa cuidar desse pilar, que é trabalhar o que atrai essa tristeza, o que atrai essa opressão, o que atrai esse ressentimento, você se sente cada vez mais cansada, só que o corpo, ele só tenta esconder. Manifesta de que forma? Uma alopécia, uma alergia, um roxo na pele. O que mais? Tem muitas roxo, coisas. Roxo, marca, queda de ansiedade, cabelo, queda de cabelo. O seu corpo começa a falar. E aí você começa a buscar alternativas. Você até faz uma terapia. Mas se você não aprender a desenvolver, aí você vai sempre estar ali no ciclo vicioso. Você pode passar por gentileza, José? E Lu, enquanto o José passa, eu ia até perguntar, né? E como achar a cura desse perdão? Nós vamos chegar lá. Eita! O maior bloqueio do empreendedor não está na técnica, está na alma ferida. Isso é muito sério. Está na alma ferida. O que você guardou de 2022 para cá? Você já parou para pensar? O que tem dentro de você? Nós somos um conjunto de plantações. Aquilo que você planta, certamente você vai ceifar. Quem te feriu? E você não liberou o perdão? É uma pergunta. Puxa aí na tua memória. Quem é que te feriu? Quem é que te fez tanto mal
e você não conseguiu liberar. E aí vem, observe se você não está tendo isso, sintomas de cansaço constante, ansiedade, falta de clareza, sabotagem, doenças recorrentes. Isso tudo é devido a um ressentimento. Se você ainda não montou, não abriu seu próprio negócio, você já precisa saber que durante o processo você vai precisar de lidar com o perdão. E muitas das vezes se perdoar também. Bom, embora o nome do quadro seja Histórias que Inspiram, eu falei com a Geise que eu quero falar o mínimo possível de mim. Eu quero realmente trazer aquilo que fez todo sentido para que eu crescesse durante esse trajeto. Então, nós vamos, nessa 1 hora que nós vamos estar juntos, falar minimamente de mim e trazer mais clareza para eles. Assim, toda a história que eu estou trazendo aqui, Geise, tem a ver comigo. Tudo isso eu precisei de vencer para estar aqui hoje. Inclusive, eu quero só aqui reforçar que foi justamente o fato de eu ter aceitado você trazer o Sala Secreta para cá. Porque, querendo ou não, como eu falei com a Lu, querendo ou não, a gente sempre tropeça na nossa história quando vai falar algo. Porque a gente só fala o que tem autoridade. É ou não é? O que Exatamente. A gente já viveu. E tudo que a Lu vai falar aqui, ela já viveu um pouco, ela teve experiência e ela já venceu. E é por isso que ela está trazendo Sala Secreta para você, que é empreendedor, e que vai te ensinar também a passar por esses desafios, né, Lu? Isso mesmo. E é como eu disse para você, tudo que eu estou falando foi o que viciei, então não preciso ficar aqui de firula contando história para você. Eu quero realmente que você vença. Vamos para o próximo. Tudo é um pilar que você precisa chegar até vencer o perdão. Então, para você ter mais pensamentos positivos que o seu negócio vai dar certo, porque todos os dias é importante que o empreendedor acorde falando: o meu negócio vai dar certo. O meu negócio vai acontecer. As pessoas amam contratar o meu trabalho. A minha loja cresce, a minha barbearia cresce. Eu sou uma excelente advogada, uma designer incrível. Ou seja, é necessário que você se vista dessa armadura para que o seu negócio floresça. E a partir do momento que tem esse ressentimento, esse comando que eu chamo de... Eu quis começar por ele, Geise, porque eu falo que é o principal. Eu vou trazer comandos aqui valiosíssimos. Mas se você não estiver bem por dentro, certamente seu negócio não vai bem por fora. Por gentileza, o próximo slide. E é muito interessante isso, Lu, porque é o que a gente estava conversando aqui no começo, né? De não se sentir merecedor. Se você não se sente merecedor de um negócio bem-sucedido, como que você vai ter ele? Exatamente. Você precisa já trabalhar esse pilar. Porque quando a gente fala de montar o nosso próprio negócio, é como eu disse logo no início, você tem um dom, você tem um talento. Porém, você não desenvolve essa questão do perdão, essa questão de se perdoar também. Porque muitas das vezes você não se perdoa por alguma atitude que você tomou de uma forma errada no seu caminho, na sua profissão, e você quer desistir. E aonde que vem a vontade de desistir constante? Então a gente fala do perdão, ele é uma estratégia espiritual para destravar o que é seu. Então, quando você se destrava, você só pode ter controle sobre você. O que o outro fez com você, o que a vida fez com você, o que os seus pais, enfim, quem criou o mal para você, você não tem controle sobre essas pessoas. Você tem controle sobre a tua vida. Então, a partir do momento que você descobre o que você precisa fazer para avançar, certamente nada disso passa a te atrapalhar. Então, passar a trabalhar em você vai fazer com que você cresça, assim, de uma forma absurda. Então, eu convido você a fechar os seus olhos. Pense em que ainda você não liberou, no perdão que você ainda não liberou. Faça uma oração liberando perdão. Eu não sei qual é o seu nível de intimidade com Deus. Eu não sei se você acredita em Deus, mas eu acredito que você está nessa sala é porque você se conectou comigo e você sabe quem eu sou. Então, assim, o que eu incito as pessoas é sempre ter essa conexão, essa comunhão com Deus. Porque só através dessa comunhão você vai poder destravar e avançar. Não precisa mandar mensagem. Como é que é? Não precisa mandar mensagem, precisa ser liberado. Isso é espiritual. E isso é muito forte, porque você não precisa... Onde você está agora? De repente você está aí, olha... num cantinho para ninguém te atrapalhar. Você passou algum desafio durante o dia e só você sabe como que foi para chegar até a sala secreta. Você sabe que foi desafiador. Então, você pode se conectar com Deus aí agora, mesmo me ouvindo e falando com Ele. Essa mensagem é realmente para que você destrave o seu lado espiritual.
por gentileza, próximo slide. Enquanto o José vai passando ali, eu quero saber. Agora... Vocês anotaram esse comando do perdão? Agora eu vou responder a pergunta que você Manda. fez, Geise. Volta lá para eles não ficarem lendo aí, José. Que já passou, né, do comando. Então, vamos lá. Você me perguntou como fazer para perdoar. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte. O perdão não tem nada a ver com sentimento. Muitas pessoas falam assim... Eu não me senti no coração de perdoar. Mas o perdão, ele é uma decisão. Você decide que você vai liberar esse sentimento para que a sua vida flua. E que pare de escoar na sua vida não somente o dinheiro que você ganha, pare de escoar os seus sentimentos. Eu costumo dizer que o perdão... ele é como um hospedeiro. Certa feita, eu fui com meu filho ao cinema e eu estava assistindo aquele Venom. Você já viu aquele filme, Venom? O Venom, ele tem uma parte do filme que ele fala assim, para o hospedeiro dele, você é um hospedeiro forte. E eu costumo dizer... que o espiritual ele é tão forte que ele usa como hospedeiro algumas energias que a gente carrega. Por exemplo, se você é uma pessoa que guarda ressentimentos e mágoa, então ele vai se hospedar através desse sentimento e vai sugar todas as suas energias, as possibilidades de crescimento e vai te deixar cego, a ponto de você não conseguir enxergar as possibilidades. E eu não estou falando nem de cegueira física, porque eu conheço muitas pessoas que são deficientes visuais e que elas têm uma carreira perfeita, elas têm um toque sensorial, elas são maravilhosas. E tem pessoas que enxergam, têm a visão física e não conseguem ver além um palmo, além, né, da vista delas. Então, eu chamo isso como hospedeiro. Tudo de boa? Nenhum Posso passar para o próximo tópico? E aí, choro. então vamos passar para o próximo tópico. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre o perdão, se ficou alguma coisa para esclarecer, é só você me perguntar e eu vou ter... Bora abrir um espaço no final aqui, pra gente poder responder. No final a gente vai perguntas. abrir o espaço para responder todas as perguntas, tá? E por que eu estou falando isso? Gente, tudo que eu falei, eu pratico. Eu tive que aprender a duras penas, eu estou aqui ensinando para você e, de repente, você não destravou esse comando ainda. Então vamos para o segundo. Ai, gente, eu já meti tantos pés pelas mãos sem esse comando. Nem toda porta é uma oportunidade. Aliás, nem toda oportunidade é uma porta, né? Ao contrário. E aí, Lu? Tem coisa que aparece, que parece que é oportunidade, mas é simplesmente a armadilha. Uma coisa que eu sempre digo, Geise, que o que é seu vai dar um jeito de chegar até você. É claro que você não precisa ficar de braços cruzados. Você pode se mover, mas esse se mover, você precisa tomar muito cuidado com aquele negócio que se você não fechar agora, você vai perder toda a oportunidade. Eu já passei por isso, eu digo para você que não foi muito desafiador. Eu tive que desenvolver esse lado meio analítico, eu não tinha isso. Toda oportunidade que aparecia, eu via como a grande oportunidade da minha vida. O que eu trago com esse comando para você? Muitas das vezes você gasta energia financeira, gasta energia, gasta a sua família, não trilha uma vida de sucesso. Por quê? Porque simplesmente você está pensando no agora e em fluxo de dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro, e você acaba fazendo um investimento errado. Nossa, Lu, tem tanta coisa passando aqui pela minha cabeça enquanto você fala. É muita coisa. Eu vou até tomar uma água. É muita coisa. Então, toda distração tem um custo que você só percebe depois que você já pagou. Isso é muito sério. Eu já fiz investimentos que logo depois eu falei, meu Deus, onde eu estava com a cabeça de ter comprado? Eu poderia ter investido em outra coisa. E aí gera logo... A decepção. Gera uma decepção, porque você fala assim, poxa, eu poderia ter investido em outra área. E aí você começa a pegar aquele seu negócio que você acha que, não, agora esse aqui mal deu certo, você começa a tirar dele para colocar num outro negócio, e aí você fica naquele ciclo vicioso, você vive para pagar as suas despesas, você não vê o dinheiro, e ali você começa a ficar frustrado. Você fica frustrado, as coisas não andam, as coisas não evoluem, sendo que você pode concentrar
toda a sua energia em uma só coisa. E eu digo mais. Que coisa é essa, Lu? O que você me orienta a fazer? O que dá dinheiro, Geise? Ixi, o que dá dinheiro? Boa pergunta. Dá dinheiro é aquilo que você faria até de graça. Perfeito. Então, você não pode falar assim, olha, eu vou montar, vou trazer pro meu nicho. Eu vou trabalhar com cabelos com curvaturas, porque cabelos com curvaturas tá dando muito dinheiro. Você viu que tá dando muito dinheiro? Mas tá, você faria isso de graça? Você tem prazer em trabalhar com cabelo? Você só ganha dinheiro quando você tem prazer naquilo que você faz. Pode passar? Então, assim, olha, eu trouxe alguns pilares para você trabalhar isso. O emocional frágil te faz confundir ciladas com portas abertas. Isso tem a ver com, lá atrás, os traumas. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer negócios errados, eu queria provar para minha família... Gente, deixa eu tomar uma água. Que eu tinha vencido na vida. Porque eu ouvi alguém dizer que nós não íamos ter nada. Entende que a minha emoção, eu não trabalhei, eu não equilibrei minha emoção, então eu quis ter várias coisas para provar que eu conseguiria. Olha para você ver que forte. Emocional não tratado. Logo vem, consequência de uma escolha errada. Perda de dinheiro que poderia ser bem investido. Ou seja, você poderia estar bem financeiramente, investindo na sua casa, investindo em um carro, investindo na poupança. Hoje em dia tem... Antigamente, a poupança era o... Era o auge, o né? auge. Hoje tem CDB, CDI, Sim. Um monte de caixinhas, que seja a caixinha dos bancos. Vamos lá. E mesmo Falta assim, de tempo com a família, Geise. Isso é muito importante. Quantas vezes, por ter vários empreendimentos, eu precisei de sacrificar um momento com meu filho? Hoje ele está com 22 anos, mas eu sacrifiquei quantas vezes? Deixei ele com os avós. Eu tive uma rede de apoio, graças a Deus, tem pessoas que não têm, mas eu tive. E quantas vezes eu tive que sacrificar isso para estar no trabalho? Porque eu criei para mim mesmo um laço, um labirinto que eu não conseguia sair. Então você perde o tempo com a família, porque você só pensa em cobrir as despesas, porque você tem 2 negócios para gerir. Então é muito importante você se atentar a esses detalhes. O desgaste emocional e espiritual. Se você é uma pessoa que diz assim, Lu, mas eu sou uma pessoa espiritual, eu vou à igreja, eu oro. É tão desgastante que você começa a fazer o feijão com arroz, você começa a ser o piloto automático. Então é importante, quando você está com a sua clareza espiritual bem aberta, você consegue enxergar as possibilidades. E daí, se for seu, vai te esperar. Tudo que é para ser teu vai te esperar. Economize energia, gaste energia em apenas um negócio. Se você tem mais de um negócio, veja como você vai canalizar o seu negócio de uma forma que não vai te atrapalhar, um não vai atrapalhar com o outro. Então, tem pessoas que logo têm possibilidade de colocar o mesmo negócio dentro ali do mesmo espaço. É o que a gente fala de criar núcleos, né? Isso. Por exemplo, Você eu tenho o salão. Exato, mas tudo dentro do mesmo nicho. Porque você consegue fazer segmentos. Exatamente. Sem que um atrapalhe o outro, mas que sejam complementos. Exatamente. Hoje eu tenho salão. Eu tenho dentro do meu salão, eu tenho a minha linha própria, que é a linha da Vascon Hair. Eu tenho os meus produtos, porque hoje eu estou me lançando como mentora de carreiras e vidas. Ou seja, está tudo ligado dentro do mesmo nicho. E para vir para cá, eu até estava comentando com o meu posicionador de marca. Eu estava falando para ele, eu já deixei o jantar pronto. Antes de vir, eu recebi uma mensagem, uma cliente de São Paulo queria que eu a atendesse. E eu abri mão desse atendimento, que era um dinheiro que ia entrar no meu caixa, porque eu sabia que eu iria vir para cá, ter esse compromisso com vocês. E o que eu fui fazer? Eu fui cuidar da minha família. Então, é buscar as prioridades. Então, a gente coloca ali, a família. A família, ela precisa estar em prioridade. Porque amanhã, tudo que vai restar de você com seu filho não é os brinquedos que você deu para ele porque você chegou tarde e você quis compensar. O que vai fazer o seu filho ter orgulho de você são as memórias criadas. Logo, você começa a destravar a sua memória, a sua visão, quando você entende
de fazer que você não precisa assim infiltrar em propostas rápidas, em que você não tem nem que pensar. Logo, peça um tempo. Eu quero pensar, depois eu te dou a resposta. Fique tranquilo. Se for de ser seu, aquela pessoa não vai vender. Se for de ser seu, aquela pessoa vai fechar negócio com você. Pode. Vai por mim. Experiência própria. Muito então, bom. a chave prática. Nunca diga sim. Peça 24 horas. Ore, reflita. Se for de Deus, a oportunidade te espera. Se for de Deus, ela vai estar assim, ó, sorrindo para você. E aí, como que eu faço essa oração, Geise? Conte-me. Eu falo sempre, meu Deus, se essa oportunidade tiver de ser minha, faça com que essa pessoa me espere. Sempre foi eu que fiz. Quando eu tomei a decisão de colocar Deus para tudo, eu comecei a trazer Deus para o meu negócio. Então, eu comecei a falar, meu Deus, se for da tua vontade, essa pessoa vai aceitar as minhas condições. Qual é a sua condição? Porque, de repente, para aceitar um negócio grande, você pega uma prestação que você não conseguiria pagar. Você entra numa dívida que você... Eu já fiz isso, porque eu sou dominante, né? Então, o dominante, ele é assim, ele coloca o pé e espera o chão. Isso se chama fé. Mas desequilibrada, como eu já fui, isso me trouxe muitos problemas. Essa regulação desequilibrada, ela precisa de ter equilíbrio. Então, ore a Deus antes de tomar qualquer decisão. Próximo slide. Bora lá, então. Lu, terceiro tópico. Foque no que você realmente é bom. E eu já vou te fazer uma pergunta antes da gente entrar nesse tópico. Posso? Pode. E quando a pessoa não sabe no que é bom? É como eu te digo. Eu não sabia que eu ia me destacar no universo dos cachos. Eu não sabia. O universo das curvaturas chegou na minha vida só tem 6 anos. Eu tenho 20 anos de profissão. Mas enquanto eu não chegava, eu me enfiei muitos pés pelas mãos. Eu fiz muitos cursos. Eu fiz curso de design de sobrancelha. Eu fui depiladora, maquiadora, massoterapeuta, massagem facial. Já trabalhei com noivas. Já fiz de uma a tudo, minha gente. E, por fim, eu me especializei na área das mechas, que é que eu sou hoje, eu me tornei colorista. Mas o que eu fazia? Eu procurava fazer tudo com maestria. O que você é bom? Aquilo que você faz, como eu te falei, aquilo que você faria de graça. Fazer cabelo era uma coisa que eu teria vontade até de fazer de graça. Mas desde sempre, eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? Perfeito. Desde quando eu desenvolvi a comunhão com Deus, na verdade. Eu sou uma pessoa antes da comunhão com Deus e eu me tornei outra depois. Eu fui buscando esse caminho. O que eu quero dizer aqui, o que eu quero falar aqui para você, é para você não cometer os mesmos erros que eu. Você está começando agora ou você já está no caminho. O que eu fiz? Eu pedi uma direção para Deus. Eu fazia mechas, eu via as meninas olharem no espelho e se sentir maravilhosas. Eu fazia sobrancelha. Tudo que eu fazia, as pessoas se sentiam bem. Mas eu não estava bem. Eu não me sentia bem. Então, o que eu fiz? Vamos encurtar o tempo dessas pessoas que estão nos vendo? Por favor. O que eu fiz? Um dia, cansada, saída de um curso de mechas. Eu não queria fazer isso. Eu falei para Deus. Eita, gente. Estou cansada. Eu não gosto de ministrar curso de mechas. Eu tenho dificuldade com isso. Eu faço porque eu fui empurrada para fazer. Porque quando eu comecei a fazer sucesso, e aí comecei a ficar procurada. E aí eu fui empurrada. Essa que é a realidade. Eu fui empurrada, me convenceram. E aí eu fui indo, e não era o que eu queria. Então eu fiz uma oração. Eu pedi para Deus assim, meu Deus, me mostra o que eu vou fazer, porque eu não tenho vontade de fazer o que eu estou fazendo. Eu gosto de lidar com pessoas, mas só quando eu acabava o serviço que eu me sentia bem. Durante o serviço eu me sentia mal. Gente, aí no outro dia apareceu uma pessoa no meu salão que dizia que eu levava jeito para cachos. E eu fiz o curso com essa pessoa e eu me apaixonei pelo universo. E aí eu continuei trabalhando com as outras coisas, óbvio. Mas o que eu mudei? Eu mudei a forma como eu divulgava.
Atender, Geis, eu sempre atendi dessa forma. Quem me conhece desde os tempos passados sabe que a minha forma de atendimento sempre foi essa, de ouvir o cliente, de aconselhar, de trazer esse alento, essa alegria. Desde quando eu recebi esse amor de Deus, eu sempre passo. Mas o cabelo em si, eu não estava gostando daquilo que eu estava fazendo. E quando entrou o universo dos cachos na minha vida, aí sim, hoje eu sou apaixonada, porque eu gosto de trabalhar com cura. O meu negócio, na realidade, gente, eu vou revelar para vocês, o cabelo é só um disfarce para fazer bem o que eu gosto de fazer, que é curar pessoas. E é isso que eu estou aqui fazendo com você hoje. Se você quiser, você pode sair dessa live uma outra pessoa, com uma outra visão. Logo, o que eu fiz? Eu pedi para Deus para que Ele colocasse no meu caminho algo que eu me sentia feliz. Então, hoje eu faria cabelo de graça. Eu não faço porque eu tenho boletos para pagar. Mas eu faria. Então, assim, ali já falo, o que você faria, né? Talento é uma pista do propósito. Eu ouvi lá atrás que eu tinha jeito para cabelo. E aí, como eu já contei minha história para você, eu fiz um curso gratuito porque eu não tinha condições financeiras para pagar. Então, é um talento. Eu nasci com esse dom. Mas eu tive que desenvolver. O que você faria até de graça vai te fazer prosperar. No caso, eu gosto muito de fazer cachos hoje, cabelo, mas eu gosto muito de ajudar pessoas. Ou seja, isso eu faço até de graça no meu salão, lá na cadeira. Eu faço o cabelo, mas eu sempre trago essas... Eu falo que eu sempre trago uma mentoria para o meu cliente, porque eu amo fazer isso. Seu talento é uma ferramenta de aliança com o seu propósito. Qual é o seu propósito? Eu gosto disso porque eu sempre falo, né? Eu sempre bato isso nas divulgações das entrevistas, que eu procuro empreendedores com propósito. E eu acho que está muito ligado a isso, quando você faz o que você ama e não só pensando em você. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala: sonho é quando o benefício vem só para você. Propósito é quando transborda para as outras pessoas. Nossa, muito forte, é isso mesmo. Não, muito forte, é isso não mesmo. É bacana? Eu falei, caraca, isso é propósito. Porque o sonho é quando as bênçãos é só para você, para sua casa. Sim. Mas propósito é quando isso transborda para outras pessoas a ponto de transformar outras vidas. É isso aí. Então, próximos slides? Bora, vamos lá. Deixa eu só aí você me perguntou, Geise, qual é o meu propósito? E eu quero responder. Por favor. O meu propósito é salvar e ser salva. Para eu me salvar, eu precisei de mudar alguns comportamentos, eu precisei de mudar, eu precisei de inverter alguns valores que eu tinha. Valores errados, valores sobre mim mesmo, crenças limitantes, coisas que eu achava que eu não ia conseguir. E equilibrar isso. Por que equilibrar? Porque você tem... eu falo que eu sou 880, né? O TDAH, ele já é muito 880, já da minha personalidade também. Uhum. Então, eu não cria em mim, outrora eu queria provar que eu conseguia. Então, por eu ser dominante, eu escutava muito que eu era doidinha. Eu queria provar que a doidinha ia crescer. Então, meu propósito, eu me salvo todos os dias e salvar quem deseja ser salvo. Levar realmente esse amor, essa alegria para as pessoas que existe, sim, que você pode ser livre desse sentimento ruim, desse trauma, de tudo que é de ruim que acontece nas nossas vidas. Você quer crescer? Você quer evoluir? Você quer realmente aparecer? Faça com repetição. Mas, Lu, eu trabalho com várias coisas, só que eu gosto apenas de uma. Uma coisa eu quero me destacar, mas eu preciso atender com outras coisas. Então, o que eu vou fazer, Geise? Eu vou focar, eu vou postar, eu vou divulgar aquilo que eu quero viver e coloque ali nos tópicozinhos ali do... Como é que chama? Destaques. Isso. Você coloca o seu serviço, mas sempre posta aquilo que você quer vender. Hoje, eu posto o quê? Experiências. Experiência na minha cadeira, consequentemente os cachos. O que eu mais ouço não é só o cabelo, Lu, você fez muito mais que o cabelo, porque é o que eu quero mostrar, então certamente o que vai trazer para mim.
Posicionamento é intencional. Mesmo que você não ainda viva disso, fale, poste e repita. Eita. Posso? Pode. Isso eu estava coçando para essa pergunta. E como? Eu escuto muito, eu sempre falo muito isso, né? Se posicione como você quer ser. Uhum. Mas tem pessoas que sempre falam, Geis, mas como que eu posso me posicionar como eu quero ser se eu ainda não sou? E as pessoas que estão ao meu redor vão falar assim, isso aí, e não parecer um amador, né? Não parecer uma fraude. Se você ainda não conquistou o que você quer e você já se posiciona como aquilo já tivesse acontecido. E aí? Então, o que seria posicionar como tivesse acontecido? Eu não sou a favor de você falar o que você não faz. As pessoas, elas se conectam com verdade. Concordo. Então, quando você... Por exemplo, eu me conectei com você porque você é verdade. Eu não me conectei com você porque você está fingindo ser o que você não é. As pessoas, elas gostam de pessoas verdadeiras. Então, como é esse posicionamento? Se você ainda está estudando, mostre que você estuda. Mostre que você... Está correndo atrás, que você né? está se especializando, que você está se tornando um expert naquilo que você faz. Por exemplo, como pode uma mulher de cabelo liso entender de cabelo com curvatura? Eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar esse posicionamento. Eu vou mostrar um atendimento com uma crespa. Eu ainda não atendo. Eu vou pegar uma modelo e mostrar ali a minha autoridade. Então, você se posiciona da forma como você se porta. Por exemplo, como que você vai atender o seu cliente? Mas a minha loja, o meu Comércio é pequenininho. comércio é pequenininho. Onde eu atendo, o meu bairro não é um bairro nobre, é uma periferia. Não interessa a forma que você está vestida, como é. Como o seu cliente chega e vê você lá? Será que ele vê você jogado na cadeira? Será que você não está ali com um perfume? Você não está bem, um perfume suave? Um batom? Eu não gosto de maquiagem, mas um batom. Você precisa entender que para você evoluir tem que haver mudanças. Então o mundo precisa associar você àquilo que você carrega. Então você olha para mim, você vê o quê? Uma especialista em cachos. Porque eu estou me posicionando para isso. Eu estou me posicionando para mentorear pessoas. Então, a Lu, ela é uma excelente mentora. Então, toda vez que eu converso com a Lu, eu escuto muito isso. Ontem mesmo eu escutei de você, né? Sempre que eu converso com você, você tem alguma coisa para falar. Por quê? Isso é uma característica minha. Qual é a tua característica? Coloca isso para jogo. Vamos lá. Começa a postar. O seu jeito, a sua forma. Tem muita gente querendo ver você. E enquanto ele passa o slide ali, só pontuar uma coisa, né? Não adianta também você estar ao lado de pessoas que tenham muito conteúdo, muita coisa para te passar se você não estiver pronto para ouvir. Exatamente. Se eu tivesse para ver, por exemplo, se nas nossas conversas eu tivesse desatento, isso aqui, tá? Eu não ia pegar muita coisa que eu aprendi com você, Lu. E a maioria acho que você nem sabe, mas ali uma palavrinha, uma coisinha, você já me ajudou muito. Como empreendedora, como pessoa, então acho que a gente também tem que estar atentos para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Exatamente. E atento a ouvir, não é que você vai acatar tudo que você ouve por aí. Mas sabe, sempre eu digo, eu sempre vou trazer para o lado espiritual. Eu sou uma pessoa dominante, é muito difícil você conseguir me acessar. Então, como eu faço? A comunhão com Deus, ela nos traz isso. Então, eu sempre levo o que eu escuto de qualquer pessoa para Deus. Meu Deus, se a Geise está certa naquilo que ela está me orientando, me mostra. Coloca dentro de mim, abre a minha visão. E assim eu vou levando a vida de uma forma mais leve. Então, a gente vem aqui... Conheça o seu cliente. Gente, eu amo esse comando. Eu amo. Também é um assunto que eu gosto. É um assunto que se você não souber dominar, você não vai crescer na sua profissão. Então, bora lá, Lu. A gente tem 15 minutos para destrinchar. 15 Será minutos, que a gente consegue? Nós vamos conseguir. Se o meu posicionador de marca, vou falar dele, né? Porque é uma pessoa que me acessou. Se ele não me conhecesse muito bem, eu não estaria na vida dele hoje. Por quê? Conheça bem o seu cliente. Conheça o seu cliente. A venda começa no olhar. Quem conhece gente vende com verdade. Quando você conhece pessoas, de temperamento de pessoas, da forma como ela se porta, você tem mais possibilidade de acessá-la
e naturalmente você consegue destrinchar, fazer mais vendas, conectar. E quando eu falo fazer mais vendas, eu falo trazer outros clientes. Porque é o cliente que traz cliente. Perfeito. A gente acha que é só o nosso trabalho, mas a cliente traz. Quem não entende de gente não vai longe com as vendas. Por favor, personalidade diferente exige posturas diferentes. Uma coisa que fez toda a diferença nos meus atendimentos foi a forma como eu trato os meus clientes. Eu entender que cada uma tem uma personalidade. Eu trouxe um pouquinho de cada uma para vocês aqui hoje. Existem os 4 perfis de temperamento. Eu não sei se você já estudou. E a primeira coisa que eu vou orientar você é se autoconhecer. Quem é você? Vamos fazer uma breve análise para você te deixar aí esse pensamento, te trazer eu vou te provocar a pensar aí quem é você no meio dos 4 temperamentos. Eu já estou aqui analisando em qual eu me encaixo. Vamos lá. O colérico, que também é conhecido como dominante. Ele é direto e quer resultado. O dominante é aquele tipo de cliente que vai chegar no teu espaço e ele não quer muita firula, não. Ele quer que você realmente mostre que você tem autoridade naquilo que você está fazendo. Então, para você conhecer o cliente colérico, ele vai chegar posicionado, falar de forma reta e muitas das vezes parecer até mesmo ríspido. E o colérico é aquele cliente famoso que as pessoas falam que é o famoso chato. Que eu já aconselho você a mudar a sua forma de falar do cliente. Ele é tido como exigente. No caso, sou eu, colérica dominante. É muito difícil a pessoa me passar ali no bico que eu falo. Porque eu sou exigente com as minhas escolhas. O colérico, eu falo que é um dos... Quando você conquista ele, você conquista muitas pessoas. Por quê? Geise, quando você fala de mim... A Lu é exigente, então eu vou comprar porque a Lu comprou, então não vai dar problema. Sim. A Lu conhece essa pessoa, então eu vou lá comprar dela que eu sei que ela vai fazer um bom trabalho. Então, um cliente colérico é aquele cliente direto, ele não gosta de muitas histórias, ele gosta que você deixe ele dominar. Então, eu te sugiro que você sempre dê 2 opções para ele e que essas opções podem ser 2 opções que você quer. Você gostaria de colocar esse copo aqui ou aqui? Deixa só ele comandar e tá tudo certo. Você vai ter um atendimento maravilhoso. Perfeito. O atendimento com colérico sempre tem que ser com ele dominando. O sanguíneo, que também é considerado como influente, é aquele cliente que ele já chega todo animado, que tudo para ele tá muito bom. Ele é um influente, então ele vai ser um cliente mais leve para você atender. É aquele cliente que na hora que ele vê o resultado, a roupa, enfim, ele vai gritar pros 4 cantos. Nossa, eu tenho uma amiga que é assim. Que você é maravilhosa. Então ele é emocional, ele precisa de acolhimento. Esses 2, o colérico e o sanguíneo, geralmente eles tomam decisões rápidas. Então, eles são o tipo de cliente que vai comprar rápido. Porque ele é da emoção. O colérico por querer resultado rápido e o sanguíneo por ser emotivo. Então, ele sempre vai querer... ele vai fazer a compra sempre muito rápida. Ótimo. Então, a gente tem o melancólico aqui, que é o perfeccionista, e o detalhista. Eu acho que eu já estou conversando aqui com uma melancólica, que não... Gente, não, peraí, não briguem comigo. Quando eu falo melancólico, não é sobre tristeza, não, tá? É também considerado como conforme. É aquela pessoa analítica, porque para fazer amizade ela também tem uma certa... Não, isso eu acredito que eu me encaixo. Acho que eu me encaixo ali mesmo. Quando você começou a me falar um pouquinho sobre você, eu percebi que você entra nesse analítico, essa pessoa que observa bem quem vai entrar na sua vida. Enfim, o temperamento melancólico conforme é aquele cliente que chega muito quietinho, é aquele cliente que não tem muitas reações, é aquela cliente que é mais difícil para você vender para ela, porque ela vai pensar muito, ela vai ter que ir para casa, ela vai ter que pensar. Verdade. Geralmente ela não mete os pés pelas mãos. E esse cliente, ele gosta de estabilidade. Então ele sempre vai pensar pelo lado de estabilidade. Portanto, para você vender para esse cliente, você tem que se conectar. É um cliente extremamente intelectual e inteligente. Ou seja, escolha ter conversas com ele, com esse cliente inteligente. Conversas que vão fazer ele se envolver com você. Total sentido. Mas também vou colocar um ponto aqui positivo sobre o
melancólico. Que ele também é um cliente que ele vai ser fiel, se ele realmente gostar do seu serviço. Exatamente. Melancólico, ele não gosta, eu pelo menos, eu não gosto de ficar olhando, entrando em várias lojas. Eu já vou nas lojas pontuais, aquelas que eu já sei que eu gosto. Então temos dois aqui, que é o colérico e o melancólico. Se ele gostar de você, ele vai ficar com você pro resto da vida. Exato. São os clientes mais exigentes que tem. Porém, são os mais leais, porque o colérico e o melancólico, ele tem dificuldades de mudar, de mudanças. Então, se ele gosta de alguém, aquela pessoa atende bem, é com ela que ele vai ficar. Nós temos aqui o fleumático. O fleumático é calmo, odeia pressão. O fleumático também vai pensar. Então, para vender pro fleumático, não sei, vou dar uma olhada. Então, ele vai dar uma pensadinha. Então, não adianta você pressionar o fleumático. Como que eu faço com esse cliente? Geralmente, entre o fleumático e o melancólico, que são clientes que pensam muito, eu sempre dou um presentinho para ele gostar, para esse cliente gostar do atendimento e querer viver experiências. Eles gostam muito dessa questão da experiência. Concordo. Então, assim, eu gosto muito de trazer essa experiência, principalmente para o melancólico. O fleumático, ele já é mais diplomata. Apesar de ter esse temperamento frio, ele ser frio, ele vai desenvolver uma conversa melhor com você. De repente, você não vai conversar, ele não vai destrinchar essa conversa, ele não vai começar. Mas se você iniciar, ele vai indo com uma conversa gostosa, porque ele tem o dom da palavra. Geralmente, os fleumáticos, por ser muito calados e observadores, quando eles abrem a boca, é para falar coisas certeiras. E eles são aqueles que acalmam o ambiente. Porém, entretanto, todavia, nós temos aqui o colérico, ele vai te dar o feedback. Se você for inteligente, ele vai falar assim para você: Geise, olha, Geise, eu até gostei do seu... Sabe, mas precisa melhorar isso daqui. O colérico é assim. Tem como você melhorar isso daqui? Se ele fizer isso com você, é porque ele realmente gosta do teu trabalho, tá? Ele vai dar o feedback para você. Se você não gostar, nunca mais ele volta, se você não fizer. O sanguíneo, ele vai em qualquer lugar. O sanguíneo, ele vai para qualquer lugar. Então, é um cliente que é fácil de agradar, mas ele é de todo mundo. Ele é do povão. Sabe aquela pessoa que conversa, que ela é amigo de todo mundo? Então, ela vai comprar de todo mundo também. O melancólico, ele geralmente não vai te dar feedback. Ele não gostou, ele simplesmente vai embora. O fleumático também, ele odeia conflitos. Então, o melancólico e o fleumático simplesmente só não vai voltar. É fato. Porque ele não quer criar um conflito com você. Então, é muito importante você entender dos temperamentos para você atender cada pessoa com maestria. Quando as pessoas, elas pré-agendam no meu salão, Geise, tem uma ficha que elas preenchem e lá tá escrito: gosta de conversar? Oh, que legal! Você gostaria de ter conversa durante o atendimento? E aí, elas falam se sim, se não, mais ou menos. Então, elas que definem como é que vai ser o atendimento. Embora a minha característica é que as pessoas me procurem por causa da conversa. Elas gostam de ouvir o que eu tenho para falar. Então, eu aproveito aquele momento para trabalhar os 3 pilares. Mas é uma característica minha. Para finalizar aqui essa questão de conhecer o cliente, se conhecer, se conheça, veja quem é você. E aí sim você vai poder dar um bom atendimento. Eu quero dizer a você, olhando nos teus olhos, que você é a pessoa certa para o teu cliente. Bom. Nesse universo cheio de pessoas, com milhares e milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, existe uma pessoa que se conecta com você. Agora, você que tem que decidir qual tipo de público você quer atender. Se você é uma pessoa que fala muito palavrão e você não se importa de postar isso nas redes sociais, você vai atrair pessoas assim. Ah, mas eu gosto assim. Tudo bem, cada um vai ter a vida que decide ter. Você vai se conectar, a pessoa vai se conectar com sua energia. Então, o interessante é você primeiro definir o que você quer transmitir e assim você passar esse para o seu público.
Aí, o próximo, a gente já vai entrar no... Vamos já ir finalizando aqui também. Temos 3 minutinhos. Você nasceu para governar, mas precisa abrir a mão daquilo que te trava. Quando eu digo, quando a gente fala, você nasceu para governar, não significa que você nasceu, cresceu e vai viver da mesma forma. É importante, durante o trajeto, você se transformar. Viver transformações e evoluções diárias. Para isso, o que a gente tem que fazer? Estudar, se especializar, ter mentores com princípios e valores como o teu e sempre procurar esta evolução. Você pode passar, por favor, José? Então, assim, aí é onde que entra o pré-paute. Sua técnica te movimenta, mas é a sua cura que te sustenta. Então, quando você busca essa cura diária, que é tratar as feridas, as dores do passado, né, tudo que te feriu, enfim, como trazer toda essa, para além das técnicas para o teu negócio, naturalmente você vai evoluir e vai ter esse crescimento. Quem perdoa, vê quem perdoa, vê. Quem foca, prospera. Quem conhece, cresce. Veja que a gente começou falando de perdão e a gente termina também falando de perdão. Perdoe e se perdoe. O principal comando da vitória está no que você carrega internamente. Muito bom. Aí a gente vai falar? Podemos? Tem mais alguma coisa ainda? Você está pronta para se tornar uma profissional que vai além das técnicas? Porque se você vai além das técnicas, Geise, você se destaca. Boa. Repare, eu vou falar aqui de uma menina que é muito legal, ela é a Natália Beauty. Uhum. Eu vi uma entrevista dela, ela falando que falaram com ela que não seria legal ela trabalhar de pijama, e ela falou, eu vou trabalhar de pijama. Então você tem que ser você, se destaca. Se destaca. Seja diferente das outras pessoas, além das técnicas. E Lu, aqui a gente destrinchou um pouco da sala secreta, mas ainda é muito pouco, porque eu sei que ainda tem muita coisa ainda para poder você passar para esses empreendedores, e eu sei que vai continuar esse sala secreta. Então, conta aí, para quem quer saber mais desse conteúdo, que quer se envolver mais, o que vai ter aí após essa live aqui? Nós vamos ter, nós vamos ter a consultoria pré-paute, que é para além das técnicas. Tudo que eu trouxe aqui, que se te gerou um gatilho, curiosidade, nós vamos explicar para você de uma forma detalhada. Cada tópico que foi falado aqui, a gente vai destrinchar para você. Por quê? Quando se fala de temperamentos, abre um monte de leque. Quando se fala de você descobrir o que você gosta de fazer, abre-se um monte de leques. Então, aqui foi só uma pincelada para aguçar a curiosidade de vocês. E a sala secreta, ela realmente, para quem se interessa em ter o novo, essa pessoa ela já vai começar a abrir, desbloquear a mente. Porque só dela pensar, eu vou perdoar e retirar de dentro dela tudo de ruim que teve, esses gatilhos, as coisas ruins do passado, ela já vai ter uma clareza, uma destreza para resolver os desafios dela. Mas o pré-paute é para o profissional que quer realmente além das técnicas, para quem quer se mover de forma estratégica em 2025 e para toda a vida. Porque, na realidade, quando a gente fala 2025 é o plantio. Aquilo que você está colhendo hoje, você colheu lá em 2020, 2022. Eu estou colhendo o que eu plantei há 5 anos atrás. Eu comecei a ter sucesso há 5 anos, mas eu plantei aquilo desde a primeira vez que eu abri o meu salão. Então, perfeito. Tudo é uma construção. Para você que domina a técnica, mas se sente que está travado em as outras áreas, você não consegue falar, conversar, você não consegue, desenvolver com o seu cliente, você sempre está pensando em desistir, você está sempre se sentindo mal, sempre com energia baixa. Para empresários e cabeleireiros que querem crescer com clareza, diagnosticar e plano de ação. Então, aqui a gente falou de leitura de cenário, que é sobre você não se envolver em negócios que, de repente, não é para você. O comportamento, que tem a ver com a questão da nossa personalidade. Sobre a leitura de cenário.
Então, é importante você entender sobre vários tópicos na sua vida para você conseguir continuar fluindo. Como que a pessoa vai poder ter acesso a Esse vai essa ser- mentoria? Essa mentoria a gente vai fazer ela online também, né? Ou por uma plataforma de Zoom ou Google Meet. E a gente vai ser 4 semanas, né, José? 4 semanas e podendo estender. Porque hoje eu estava conversando com o José, eu falei, José, são tantos assuntos a abordar, né, José? Mas a gente vai começar semanas- com 4 semanas. 4 semanas, um encontro por Vai semana? ser um encontro por semana. Bacana. E o valor da sessão, R$ 200. É um valor, assim, irrisório para tudo que eu investi. E tudo que eu vou trazer para vocês, igual vocês ficaram com curiosidade sobre os temperamentos, eu vou trazer para você toda a curiosidade que você teve. E eu vou falar das 3 pilares para você se permanecer, que é o corpo, alma e espírito. Vou trazer tudo, mas de uma forma trilhada. Para quem tá de fora, vai ter uma outra oportunidade da sala secreta. Vai ter que esperar. E quem sabe? Por Por favor. favor. Pode falar. Eu falo ou você quer ler? Você que tá no grupo? Não, tá no chat. Então eu vou ler. Pode ler, por favor. José. A primeira pergunta é da Conexões Saudáveis. Como perdoar aquilo que não é perdoável, Lu? Ixi. Aí é o... Como perdoar é só você entender que Jesus perdoou. Jesus perdoou a humanidade. Mesmo antes da gente nascer. Olha que forte. Ele nem sabia que nós íamos cometer tanta crueldade, tanta coisa, e ele nos perdoa. E é entender que você erra. Tem coisas que realmente são desafiadoras. E eu quero abrir uma coisa pessoal minha. Eu fui abusada na minha infância. Eu fui abusada por pessoas muito próximas. E eu entendi que eu precisava perdoar para minha vida seguir. Tem coisas que não cabe a você. A palavra de Deus diz assim: minha é a vingança. Então deixa para Deus cuidar disso. Você não merece fazer isso para você, com você. Você não merece castigar a sua vida porque alguém te fez mal. Liberta-se, você. Deixa aí e deixa Deus cuidar. Então, a gente sempre ora, Pai nosso que estás no céu. E dentro dessa oração tem: perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos ofensores. Então, deixa aí. Perdoa para você ser livre. Exato. E a segunda Próximo. pergunta é da Thaís Vieira. Lu, como você venceu esse pensamento de querer provar para a sua família o sucesso? Ah, boa. Através da humildade. Eu precisei ser humilde e falar com Deus. Meu Deus, eu só quero ter uma vida plena. Eu quero só... não quero provar para as pessoas que eu mereço. Eu não quero provar para as pessoas que eu sou capaz. Porque, na realidade, quem me capacita é Deus. E depois que eu liberei isso, vieram pessoas me pedir perdão. E comprovaram: não, você realmente é uma pessoa de Deus, entende? Então, pare de querer provar para as pessoas, só queira viver bem. Afinal de contas, ostentação é ser feliz quando ninguém está olhando. Então, muitas pessoas provam nas redes sociais, nas fotos, que estão bem e tal, mas dentro de si estão fechadas, trancadas. Então, eu venci o pensamento com uma oração sincera. A oração sincera, ela vence tudo. E Deus não resiste a um coração sincero. Aí sim, as conquistas vieram. Aí eu consegui comprar minha casa. Aí eu consegui conquistar tudo aquilo que eu só queria fazer para provar para as pessoas. Seja feliz quando ninguém está olhando. Pergunta, e a última é: onde foi realmente a sua virada de chave, Lu? O primeiro comando que eu tive foi o perdão. Eu descobri que eu poderia ser forte em uma situação que eu vivi, que eu precisei de perdoar. E eu descobri que eu era a pessoa mais forte do mundo. E ali eu levei isso para a minha vida. Então, eu entendi que eu tinha tudo que eu precisava. Eu tinha tudo que eu precisava. Eu não tinha tudo que eu queria, mas eu tinha tudo que eu precisava. Então, eu comecei a viver o momento. Então, a minha conquista de hoje, eu estar aqui com a Geise, é uma alegria. Então, hoje eu sou feliz aqui. Então, eu entendi que ser feliz não é o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Ser feliz é o agora. Então, vencer realmente é se vencer. É se vencer todos os dias. Tem mais uma pergunta que eu acho importante, e aí
Encerrou? Olha lá, o cliente já tá me olhando de cara feia. Lu, o que fazer quando a gente está cansada do Instagram, que no caso é a rede social que mais vende? Aquele negócio, Boa é disciplina. A gente não faz tudo o que quer. Né? Mas o que precisa. O que precisa. O que eu acho que cansa a gente, às vezes, é postar coisas que a gente, por exemplo, o que faz a gente se sentir mal é ficar postando demais na nossa vida. E tudo que você fica demais, acaba atraindo negatividade. Por exemplo, se você não tá bem e você posta, você gera uma energia ruim para sua vida. Eu já cansei de Instagram. Esse começo do ano mesmo, eu fiz poucas postagens, mas eu fiz postagem que realmente agregar na vida das pessoas. A disciplina faz com que você avance, tá? Então, assim, o que fazer? Faça mesmo quando tá sem vontade. FCR, faça com constância, faça com repetição, sempre fazendo. Não precisa aparecer muitas das vezes, posta lá um conteúdo, posta alguma coisa que você já fez. Quando eu me canso de aparecer, eu posto sempre alguma coisa que vai trazer relevância. Enfim, o que fazer? Ore a Deus, peça força, sabedoria, rema pra fé e vai. Acabou? Acabou! Gente, foi um prazer estar aqui com você. Geise, muito obrigada. Eu queria agradecer não somente você, o José. Eu gostaria de agradecer essa equipe maravilhosa, gente, aqui. Qual que é o nome do estúdio aqui, Geise? Vitrines. A gente tem que fazer um merchan, Geise, vai. Vitrines. Vitrine Reg Studio. Isso, é porque Gente, eu nunca lembro o final. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que vir aqui mais vezes gravar, porque eu amei o atendimento deles. Eles foram simplesmente solícitos. Assim, eu amei, de verdade. E aí, pros meus amigos E o espaço aí aqui é muito fazem bacana. podcast, é aqui que vocês têm que vir, hein? Um beijo pra vocês e até mais. Obrigada, meu amor. Obrigada Eu que por agradeço, tudo. Lu, de verdade. É muito bom ter você aqui, porque como eu falei, né, você faz parte da minha trajetória. E querendo ou não, você já veio contar várias vezes a sua história e eu aprendi muito com você, cresci muito com você. Eu fico feliz, eu fico tá? feliz. E para mim realmente a sua história representa uma história que inspira, porque como eu disse, propósito para mim é quem transborda e você transborda muito na vida de quem passa. Bom, é isso, meus malamanhados, já estouramos o nosso tempo, então ficamos por aqui, encerro o Histórias que Inspiram de hoje com Luciene Vasconcelos e espero vocês no próximo Histórias que Inspiram. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já coloca aí para se inscrever e ativa o sininho, tá bom? Lu, bora? Bora!